Graça e paz, irmãos. Amém? Opa, o negócio pegou, né? Até que enfim, né? Acabando o ano. Todo mundo diga glória. Glória a Deus. Aleluia. Que bom estarmos aqui nessa manhã, irmãos. E eu, por gentileza, vou pedir a você para abrir a sua Bíblia, livro do Gênesis, o capítulo é o 39. E nós vamos ler dos versos 2 a 5. Amém? Gênesis 39, versos 2 a 5. Lógico que nós vamos colocar aí na tela também, para você pegar melhor aí o texto. Isso. Podemos? Diz assim: o Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. O Senhor de José se agradou dele e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Amém? Repita comigo assim: a bênção do Senhor está sobre mim, em tudo. Pode sentar, amados. Nós estamos investindo nesse entendimento, nesse programa, podemos falar num projeto, aos nossos dias de dezembro, nos nossos dias de dezembro, pelo menos nos 12 primeiros dias de dezembro, para virmos a entender pela palavra de Deus que nós somos abençoados. Que quando o Senhor entra em nossa vida, como Deus, como aquele que guia os nossos passos, como nosso Pai, tudo que é dele também é nosso. Repita comigo: tudo que é de Deus também é meu. Nós precisamos entender isso, viver isso, compartilhar isso. E uma vez que tudo que é de Deus também é nosso, e nós estamos vivendo a vida espiritual na terra, então nós estamos guiados, liderados, tratados, vivendo em espírito, e a palavra de Deus nos diz que nós devemos andar em espírito e andar como ele andou, embora vivenciando e nos relacionando como o próprio Jesus também relacionou-se e viveu. No mundo nós estamos com as regras do mundo espiritual. E estando com as regras do mundo espiritual, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa regra. É como dizer que seria a nossa constituição, nosso manual de vida. E é na palavra de Deus que nós vamos tirar, então, é dela que nós vamos nos nutrir de condições para viver aqui. Então, o que nós vemos agora tudo é de Deus, e o que é de Deus é nosso. Nós estamos vivendo as regras do mundo espiritual, porque é de Deus, e Ele é Senhor do mundo espiritual, e portanto Senhor do mundo físico, porque o mundo espiritual abarca o mundo físico, e nós estamos vivendo aqui na regra de Deus, então nós obedecemos a palavra. E estando obedecendo a palavra, o que estamos falando nesses dias que estamos começando hoje, que
trata das nossas condições ou da vida financeira, das posses, do que nós temos para a sobrevivência e o que Deus nos dá para a vivência, nós estamos falando também de aquisições, de posses, recursos que são naturais, mas que têm a sua origem espiritual. Isso é muito importante, tá, irmãos? É muito importante entender isso. Você só trabalha porque o Senhor te sustenta e te nutre com saúde. É ou não é verdade? Você só tem seu negócio e você só consegue avançar e Deus está no comando, porque Ele é quem abre as portas para a sua vida. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Enquanto o Senhor abre as portas para nós, nós que somos do reino de Deus e dos filhos de Deus, nós temos na contrapartida o nosso inimigo, que o intento dele é prejudicar, fechar portas para você, trazer dificuldades no seu negócio ou no seu emprego, aonde você está. Nós precisamos entender isso. Nós temos um inimigo, e o inimigo é o diabo, e ele quer nos destruir. Ponto. O que é que nos garante segurança? É uma vida, nós sabemos, que está protegida, guardada pelo Senhor. O Salmo de número 91, verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diga comigo assim: eu estou à sombra do Senhor. Diga ao seu irmão assim: você está protegido. Essa é a nossa garantia. Se alguma coisa vier do inimigo para nos afetar, primeiro esbarra em Deus. É possível passar por Deus? Eu me lembro que eu era pequenininho na escola, e eu tinha uns colegas maiores que gostavam de ficar comigo, porque eu fazia os trabalhos e eles tiravam nota boa. Quando tinha algum problema na escola, o meu colega mesmo, um rapaz chamado Zé Celso, ele era maior, um escurão, assim, fortão, falou assim: pode deixar comigo, eu te protejo. Aí, meu amigo, pensa num Garnier Zezinho, enjoado e abusado. Era eu. Porque eu sabia que tinha meu colega ali. Se alguém queria brigar, ele falava assim: pode ir, que se qualquer coisa eu entro. Entendeu? Não entrava nada, só queria ver o fogo, né, pegar. Mas com Deus é diferente. Deus falou assim: pode ir, estou com você. Mas fique tranquilo, vai, porque eu já estou indo na frente. Ele é o nosso Senhor. Quando os discípulos estavam no barco, ele estava na frente, era lá na popa. E quando a situação veio de dificuldade, quem é que o socorreu e acalmou a tempestade? Foi o Senhor. Né? Ele está em nossa vida, ou seja, no barco de nossa navegação aqui. Então nós precisamos entender que nós somos guardados. As coisas de Deus são as nossas coisas. Tudo que é dele é nosso. E ele falou isso para o filho pródigo, naquela parábola do filho pródigo, não é, para o filho mais velho, quando chegou chateado, porque tinha dado lá ao irmão o anel, o bezerro cevado, e tinha feito aquela festa, porque o filho tinha voltado. O pai falou para o filho mais velho assim: senta aqui do meu lado, deixa eu te explicar uma coisa. Tudo que é meu é seu. Sabe o que o pai estava falando para o filho? Até o seu irmão te pertence. Tudo que é meu é seu. Repita comigo: tudo que é de Deus, Ele deu para mim. Pensa nisso, irmão. Tudo que é de Deus, Ele deu para você. A questão toda é: como é que estamos vivendo nisso? Como estamos vivendo? Se nós estamos crendo, se nós estamos tendo a capacidade de usufruir de todas as bênçãos. Lembra aqui que eu acabei de falar do filho pródigo mais velho? Ele estava na casa do pai, usufruía que tudo que era do pai, vivia do bom e do melhor, estava protegido, guardado, mas não tinha consciência de que tudo que era do pai era dele. Embora estivesse vivendo todo o resultado, não tinha essa ciência. E nós precisamos ter essa ciência com consciência. Às vezes temos a informação, mas não temos a compreensão. E precisamos compreender: tudo de Deus é seu. E quando
conseguimos traduzir isso para a nossa vida, passamos a ver as coisas de forma diferente. As limitações vão embora. Por exemplo, tem tantas coisas que nós mesmos nos limitamos. Eu já estou com idade, não posso mais estudar, não posso mais avançar no aprendizado. Irmãos, levanta a mão aí, irmão Carlos. Olha o irmão Carlos ali, olha lá para o irmão Carlos lá. Irmão Carlos está na escola. Bata palmas para ele, irmão. Palmas mesmo, irmão, palmas. Aí eu te pergunto, o que nos motiva? Não tem limitação, irmãos. Não tem limitação. Irmão Carlos, olha, o senhor me inspira. Eu já falei isso para ele, né? Irmão Carlos, olha, puxa, estou feliz demais. Não tem limitação, mas nós limitamos. Eu já estou velho demais para fazer uma faculdade. Acho que eu não tenho condições de abrir o meu próprio negócio. Irmãos, tem. Aqui mesmo tem algumas irmãs fazendo faculdade aqui, vou citar algumas aqui, né? A Vânia está ali atrás, levanta a mão aí, Vaninha, olha lá a Vaninha. A Vaninha está lá, quase morrendo, mas está passando. Não morreu, só quase. Né, Vânia? Só quase, não morreu. Está fazendo faculdade, vai terminar o curso que ela sonhou. A Bruna está aí agora, quase tendo um infarto, mas não teve. Que ela vai fazer o TCC agora. Poucos dias atrás nós estávamos conversando, irmãos, passou assim como um estalar de dedos. Mas há tantos anos de faculdade. Passou, já está a informação, nós vamos celebrar a vitória dela daqui a uns dias. Gente, vão mudando, nós vamos dando ferramentas, vamos colocando ferramentas na nossa salinha lá, ou na nossa caixa para melhorar. E aí Deus abre as portas naquilo que nós damos condição para realizar. É a nossa parte. Se o irmão Carlos não tivesse avançado e foi lá e abriu a sua própria empresa de consultoria e auditoria, não estaria realizando o que está hoje, né, irmão Carlos? São ações que nós fazemos, empreendedorismo, desafio, crendo que o Senhor vai realizar. E aqui eu quero falar, nós citamos aqui na palavra, José. Olha José. José, nós conhecemos a história. Filho dos mais novos, só tinha Benjamim depois dele. Mas era perseguido pelos irmãos, um sonhador. Irmãos, olha, uma das condições para que nós possamos e venhamos a avançar mesmo é sonhar. E sonhar alto. E os sonhos de José eram tão altos que incomodavam. Olha os sonhos dele. Eu estava no meio e todas as estrelas, que eram 12, mais o sol e a lua inclinavam para mim. Os irmãos dele entravam em desespero. Que sujeitinho abusado. Um dos mais novos achando que agora nós vamos ter que nos curvar para você, rapaz. Era o sonho dele. Quem é que dava os sonhos? É lógico que era o Senhor. Mas isso nutriu a vida de José para nunca desistir. Por causa dos sonhos, ele foi vendido como escravo. Por causa dos sonhos, ele foi parar na casa do Potifar, onde tinha lá, como eu disse para você, né, a Bíblia não fala o nome dela, mas se o nome do marido era Potifar, eu coloquei o nome dela de Patifa, né, aquela que ficava dando em cima do José, até levá-lo a ir para a prisão por causa de vida sexual aguçada, querendo ficar com um rapaz bonitão e abençoado. Não é? Olha, irmãos, nós somos bonitos e abençoados. Isso quer dizer que nós causamos atração e temos que cuidar disso. Espiritualmente, e a atração pior que vem para nós é do inimigo, para tentar nos desroubar. Mas o que eu quero trazer aqui para você é para analisarmos a vida de José na casa do Potifar, depois que ele foi vendido como escravo. Repita comigo assim, ó. A Bíblia fala aqui, ó. O Senhor estava com José. Repita comigo. O Senhor estava com José. Quem entende que o Senhor está com ele, levante sua mão e diga glória. Então fala comigo. O Senhor. Mão lá em cima. Creia, hein?
o Senhor está comigo. Dê uma salva de palmas para ele, gente. Mas espera aí, como isso? Claro, o Senhor estava com ele quando ele era o filho, um dos filhos mais novos. O Senhor estava com ele quando ele sonhava. O Senhor estava com ele quando ele compartilhou sonhos. O Senhor estava com ele quando os irmãos jogaram ele dentro daquele buraco. O Senhor estava com ele quando eles amarraram, quando o venderam pelas moedas de prata que o venderam, quando ele esteve na carroça. Eu fiquei pensando nisso. Meu Deus, depois de ficar no buraco lá um tempão até aparecer os mercadores. Não sei se deram água, comida no deserto. Ele ficou dentro do buraco. Ainda foi parar amarrado, ou numa carroça, ou puxado por um camelo, não sei como que era. Ou amarrado, até, com certeza amarrado era, porque senão ele, né? Até chegar no Egito, ir para o mercado de escravos, ser marcado como escravo, ter a orelha furada, porque era essa a marca, depois ser vendido, até chegar na posição que ele chegou. Irmãos, não foi tão rápido quanto a gente olha na narrativa e acha que foi assim. Vendido como escravo, parou na casa do Potifar, ficou bom e se tornou lá o líder da casa. Não é bem assim. Imagina o sofrimento de José. Mas repita assim comigo: mesmo no sofrimento, o Senhor era com ele. Amém? Pode parecer que num primeiro momento, quando estamos caminhando, as coisas não sejam aquilo que desejamos, não tem muito a ver com o sonho. Mas eu digo que a caminhada são os atos preparatórios. Não tem como você chegar ao destino sem caminhar até lá, sem viajar, sem trilhar o caminho. E entenda você que enquanto trilhamos, enquanto caminhamos, ou enquanto estamos subindo a escada, nós estamos superando desafios. Agora então que nós estamos chegando no final do ano, alguns vão passear, vão viajar, aí você marcou lá uma viagem para tal lugar, mas para chegar até lá, o que vai acontecer? Ainda até para chegar lá, você tem um investimento de tempo, da trajetória, dos desafios e percalços durante a trajetória até chegar lá. Que maravilha! Quando chega, o pior momento depois das férias é voltar, não é, gente? O pior momento é voltar. Estava tão bom até aquele momento, mas chega um ponto também que você fala: ai, quero voltar para minha casa. Aí você vem todo aquele trajeto de volta difícil de novo. Mas para chegar ao nível, nós vamos subindo degraus. Ninguém, eu já compartilhei isso aqui, ninguém pisa no último degrau de uma escada, vamos supor que seja 3 degrauzinhos só. Você não consegue subir 3 degraus numa passada só. Não tem como. Não é? Tem que ir um por um. Pode até ser mais desafiador de subir 2 degraus. Mas isso é você com a sua segurança, com a sua intrepidez, com o seu desafio, vai arriscar. Mas o certo é, a escada foi projetada para que você suba degrau por degrau. Sim ou não? O mesmo é o que Deus planeja para nós. Deus planejou para você e para mim uma prosperidade, uma vitória, que nós vamos conseguir alcançá-la trilhando, subindo degrau por degrau. A questão é, nós precisamos ter consciência de para onde vamos e quem nós somos. Isso estava na cabeça de José sedimentado.
uma convicção inabalável que ele era filho de Israel, filho de Jacó. Ele era filho da promessa. Não importava o que os outros falariam. Não importava para ele se existia até mais velhos que tinham mais direito do que ele. Veja isso. Na convicção dele, ele entronizou, tomou para si de que ele era filho da promessa. E em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, eu e você somos diferenciados, porque nós somos os filhos da realização da promessa. Diga comigo, eu sou. Quem é filha vai dizer filha, quem é filho vai dizer filho. Filho da promessa. Amém, irmãos? Nós somos. E não é porque queremos ou porque desejamos, foi porque Deus disse. Ele nos tornou filhos por meio de si mesmo, como filho na cruz. O lugar de filho, que seria a nossa morte, o próprio filho, Deus, se colocou em nosso lugar, e agora nós somos filhos. Somos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, para que, como diz o apóstolo Paulo, assim como ele vive, nós vivamos também. E assim como a glória dele, nós também venhamos a usufruir da glória. Então precisamos ter essa consciência. Todas as vezes que José sonhava, e aqui a Jamila sabe disso, os sonhos, né, o significado, que ele sonhava que ele estava no centro e os outros curvavam a ele, ele estava visualizando em seu sonho a convicção interna, a sua visão de futuro. E ele trabalhou durante toda a sua caminhada com essa visão. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: se José estava lá na casa do Potifar, mesmo como escravo, ele continuou fazendo as coisas na mesma visão quando ele estava na casa do pai. Porque quando ele mesmo encontrou com os irmãos dele e eles o jogaram no buraco, ele foi na obediência do pai. Vá lá, veja como seus irmãos estão cuidando do rebanho, atende às necessidades e volta e me dá o relatório. Quando ele chegou, os irmãos estavam de longe, viram, o sonhador. Olha como ele era reconhecido, o sonhador. Vamos ver se esse sonho dele vai permanecer mesmo. Vamos matar ele. Essa foi a ideia deles. Vamos matar. Quem salvou José da morte foi Rúben. Vamos matá-lo. Mas o sonho era dele, não era dos irmãos. A forma como ele fazia as coisas quando estava na casa do pai, era sempre tudo muito bem feito. A palavra, hoje nós conhecemos, muito usada no meio empresarial, de estudo, de formação, excelência. Diga comigo assim, tudo que ele fazia era com excelência. Isso quer dizer, irmãos, que era com qualidade. Se você vai estudar, estude com qualidade. Se você vai trabalhar numa empresa onde você está, faça tudo com excelência e qualidade. Faça as coisas para ser melhor. Não porque você quer ser o melhor, mas porque você é filha de Deus, filho de Deus, é um sonhador do Senhor. E as coisas que quando Deus está são excelentes. Veja que na criação a qualificação foi essa. A palavra lá, tudo que Deus fez foi bom, bom, bom. E quando fez o ser humano foi muito bom. Isso quer dizer excelente. Então nós fomos já formatados na excelência. Nossa qualidade de tempo para Deus tem que ser de excelência. A nossa relação familiar, ou seja, com o cônjuge, com os nossos filhos, no cuidado que Deus nos deu, é de excelência. Deve ser. O trabalho onde nós estamos empenhando é de excelência. Não dá para fazer mais ou menos.
Quanto mais excelência você coloca no seu serviço, mais probabilidade de lucro você tem. A diferença na prestação do serviço é a excelência. Se você é um gerente, faz as coisas de excelência. Se você é um técnico, faz as coisas de excelência. Se você é um agente logístico que faz com excelência, os degraus vão surgindo à sua frente para subir. Se a sua empresa que você é diretor, é proprietário, trabalha com excelência, as portas vão se abrindo. No meu caso, por exemplo, da advocacia que eu faço, eu só sou indicado porque fiz serviços de excelência. Irmãos, não é fácil. Toda hora o cliente fica perguntando, e aí? Porque todo mundo quer as coisas de excelência. É ou não é assim? Quem está pagando sabe que é muito caro pagar. Quem está recebendo acha que é pouco o que está recebendo, mas não é porque você acha que é pouco que você não vai fazer as coisas com excelência. Porque você precisa manter as portas abertas para produzir mais excelência. E José era assim. Na casa do pai fez tudo excelente. Quando chegou na casa de Potifar, qual era o estilo de trabalho de José? Excelência. E quando fazemos as coisas com excelência, seja bem feito, sabe o que acontece? Temos bons resultados, excelentes resultados. Resultados são notados. O próprio Potifar, esse menino é diferenciado. A qualidade dele é de excelência. Então, já que tudo que ele faz, como diz aqui, e tudo prosperava. Verso 2 que diz assim, e ele se tornava um homem próspero. E como ele era próspero, já que ele colocava a mão nas coisas de outras pessoas para administrar, como era do Potifar, diz assim, tudo que ele fazia, tem uma tradução assim, tudo que ele fazia dava certo. E eu fiquei pensando, tudo que ele fazia dava certo? Era 100% das coisas que ele colocava a mão para fazer, para realizar, era feito com excelência e dava certo. Qual era o segredo disso? No verso 3 diz, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava nas mãos dele. Ele estava com Deus, era cheio do Espírito Santo, então o que ele colocava a mão para fazer, Deus estava colocando a mão com ele. Pensa nisso, irmão. Imagina isso. Onde ele colocava a mão, o Senhor estava colocando a mão com ele. Pensa você, se vai abrir um negócio, Deus está colocando a mão com você. Então o negócio não é só seu, o negócio é de Deus primeiro. Se você vai dirigir uma empresa, a mão de Deus está com você. Então, quem é o diretor primeiro? É Ele. Se você está trabalhando, prestando serviço numa empresa como um técnico, a mão de Deus vai com a técnica dele primeiro. Então tudo vai dar certo. Quando nós andamos, quando nós estamos com o Senhor. Repita comigo. Segredo número 1. Não, irmãos, espera aí. Vocês estão tomando café da manhã, se não estão de jejum, está melhor ainda. Repita comigo. Segredo número 1. O Senhor comigo. Quem tem o Senhor, levante sua mão e diga amém. Então, você já sabe do segredo. Beleza. Esse é fácil. O Senhor não nos abandona, Ele está conosco, está tudo certo. Então, aonde Ele põe a mão dá certo. O problema é o segundo, fazer as coisas com excelência. Porque, veja bem, se Deus coloca a mão para fazer as coisas com excelência, aí você vem e coloca a mão com menos excelência, é a mesma coisa de que alguém pintar uma parede branquinha, aí vem alguém, às vezes um menininho desavisado, logo depois você pintou a casa, vai lá, brinca no quintal e vem com a mão na parede, entra e faz bem assim com os dedos. Quando o pai ou a mãe entrou na casa e olha a parede, o que dá na alma? Quem já teve esse desprazer? Uma vez não esse, mas vamos outro.
Você está com a sua casa toda pintadinha, bonitinha, e vira as costas e esquece um lápis, né? Ou então os lápis de cor, e quando você volta na sala tem um mural na parede. Já aconteceu em alguma casa aí? Na minha, algumas vezes. A casa da minha sogra, então, quando Thalita era pequena, irmãos, eu tive que pintar tudo depois, porque ela fazia questão de desenhar nas paredes, nas portas. Quando não tinha mais lugar nas portas, desenhava na geladeira. É um troço assim, né? E eu falava para minha sogra, não deixar mais vó. Não, deixa ela aí e tal. Depois a gente pinta, depois a gente pinta. Pensa bem então, vamos analisar esse exemplo aqui. Se Deus vai lá e faz as coisas com excelência, aí nós vamos numa segunda etapa, ao invés de fazer com excelência, a gente estraga. Pensa bem nisso. Nós estragamos. Atuamos como criança não educada, despreparada. Interessante, tá? Estou dando exemplo aqui, aproveitar que a Thalita não está aqui, está em casa de catapora. Vocês sabem disso, ela pegou catapora, né? Aí por isso a Elida também não está aqui. Em casa, na minha casa, onde a gente morava, não tinha uma parede riscada. Na hora que ela ia, Thalita, se riscar aqui, tem consequência. Eu me lembro, às vezes, até quando ela ia ela era pequenininha, engatinhava ainda. Aí tinha tomada lá em casa, tinha aquelas negocinhos que nós colocamos na tomada enquanto era pequena. Já viram aquela borrachinha que você coloca dentro para não enfiar o dedo? Teve um dia que eu cheguei para ele e falei, amor, vamos tirar isso agora. Porque chegou a hora de ensinar ela. Vamos tirar uma só. Aí ela chegava, engateava, ia até lá, dá choque, Thalita. Aí ela tirava o dedo e voltava para cá. Não sabia o que era choque. Até um dia que ela engatinhou até lá e eu fui só olhando. E ela pôs o dedo e... Aí ela, choque? Falei, agora você aprendeu o que é choque. Nunca mais. Mas por que teve que tomar o choque primeiro? Para depois nunca mais colocar o dedo. Aí nós podemos tirar de tudo, até jogamos fora. Demos para os outros, borrachinha. Até hoje, quando a gente fala com ela, põe o dedo lá, tá? Não, dá choque. Aprendeu. Será que nós precisamos tomar essas pancadas da vida enquanto o Senhor está nos ensinando, meu filho, tudo que é teu é meu, tudo que é teu é meu, e tudo que é meu é seu. Será que nós vamos ser o filho pródigo e não o da casa que aprendeu com a fala? Ou vamos ter que tomar as pancadas todas da vida, perder muita coisa e depois não ser mais o que poderia ter sido, porque a partir de então, quando o pai fala assim, tudo que é meu é teu, ou seja, seu irmão também é teu. Você é governador sobre ele. Não só de direito, mas de fato. Então, irmãos, Deus tem para nós que nós vamos colocar a mão não depois dele, mas junto com ele. Quando andamos com o Senhor, mesmo de fato e de direito, nós estamos com ele, ele é nosso Senhor, como era de José, numa decisão, numa convicção interna, de que a vida dele era aquela vida de propósito, era uma vida centrada no Senhor, as mãos são juntas, é o Senhor que não só põe a mão primeiro, mas ele pega a nossa mão e vai conosco. Eu não sei se você é dessa época, que pegava aquelas professoras na época da ensinar a escrever. Eu me lembro que até hoje, né? Eu pegava no lápis assim, a professora veio, me ensinou a pegar no lápis, e depois riscou comigo assim, faz aí a letrinha, naquelas, hoje não existe mais, né? Já viu aqueles cadernos de pauta dupla para você aprender a fazer a letra redondinha, bonita? Faz assim. E a minha professora foi a minha mamãe.
Comprava aqueles cadernos de pauta dupla para a gente aprender a escrever bonito, para não escrever feio. Então, como? É assim que o Senhor vai fazer conosco. Pega-nos pela mão, nos ensina, nos encaminha, nos mostra com clareza o que fazer. E sabe o que acontece? Verso 4: José obteve favor diante de Potifar. Repita comigo: ele obteve aprovação. Irmãos, esse é o resultado que nós precisamos. Quando estamos acompanhados com o Senhor, realizamos as coisas com excelência, nós obtemos a aprovação das pessoas de fora. Seu trabalho é bem quisto pelos contratantes. Como eu falei aqui no início. Você passa a ter em você um holofote de uma visão diferenciada. Se eu trabalho, por exemplo, com confeitaria, faço bolo, salgado, o seu projeto, o seu trabalho é diferenciado. Esses dias eu fui convidado para ir ao aniversário de um rapaz, e eu cheguei lá, tinha um camarada fazendo um churrasco. Era uma empresa. E eu olhei assim e falei: rapaz, olha, eu já comi churrasco, mas igual desses camaradas, é diferenciado. Tipo os que os meninos fez aqui no Dia dos Homens, aqui, só para as mulheres ficarem com água na boca. E quase mata elas aqui na hora que estão nos mesmos eventos, né? O Rian mesmo, cadê o Rian? Rian não está aqui hoje não? Veio hoje não? Rian faz um churrasco diferenciado. Então, eu olhei aqui e falei: olha, peguei o número de telefone, porque eu pensei, um dia talvez eu tenha condição de contratar alguém, né? Para não precisar de ir para a churrasqueira, nem nada, mas é legal ir para a churrasqueira. Chamar um churrasqueiro como esse, porque vale a pena. Aprovação. Todo mundo, que churrasco, que diferente. Irmão, churrasco não tem nada diferente, né? Mas se queimar, se não ficar assadinho de dentro para fora, se ficar aquela crosta estranha, você come, a carne fica dura, seca. Não, mas era naquele estilo. Igual um que o Márcio fez para a gente há pouco tempo atrás. Tem que saber. Quer fazer? Estuda, olha, aprende, pergunta como é que é. Estuda o ponto da carne. Quer ser cozinheiro? Faz lá a coisa da forma como, né, tem que ser. Aprende com a mamãe, com a vovó. Não é assim que as coisas são feitas para fazer bem? Era até de público aqui agradecer o Marcos aí. O Marcos fez esses dias que a gente estava lá doente, ele e a Ana Raquel, uma sopa lá, que eu vou te falar um negócio, meu Marcos. Vocês, oriundos da Bahia, meu Deus. É igual o povo de Minas Gerais também, né? É o povo que sabe cozinhar, né? Então, são excelências que nós vamos reproduzindo à medida que nós vamos conhecendo e trabalhando com aquilo que recebemos. E nós recebemos de Deus, amados. E aí o que nós recebemos de Deus é o melhor, é 100%, são as excelências, e nós temos que reproduzir essas excelências para sermos aprovados. E quando recebemos de Deus, queridos, nós vamos subindo os degraus. Nessa manhã, eu quero contar aqui o testemunho de como foi o resultado do meu semear e da minha família do ano passado. Nós fizemos uma oferta, irmãos, desafio para nós naquele tempo, mas muito desafio. E a oferta desafio era todos os dias eu entreguei o mesmo valor ao Senhor. E orando a Deus, para Deus realizar os sonhos da igreja, o crescimento da igreja, o nosso crescimento financeiro, para que o Senhor abrisse portas. Mas o que Deus fez na nossa vida foi muito mais além do que nós pedimos e pensamos.
Eu tenho uma vida de milagres, eu já contei isso aqui várias vezes. Mas eu tinha um sonho de voltar a morar numa casa. Voltar a morar numa casa. E eu tenho a casa. A minha casa, eu tenho uma casa aqui em São Diogo que está fechada. Tentando reformar, até encerrar a reforma, mas não consegui durante esse tempo todinho. Quase 20 anos. A casa está lá, sempre priorizando a obra de Deus, e o nosso maior investimento foi aqui. Mas eu nunca tinha orado a Deus falando assim: Senhor, eu quero voltar a morar na minha casa, ou numa casa. Eu falava: eu quero voltar a morar na minha casa. Aí ele: eu não quero morar numa casa que fica na rua, aberta. Eu falava: moço, se for assim, nós vamos nunca conseguir nada. Eu oro para voltar para casa, você ora para não voltar para casa, fica difícil. Então, não vai dar certo. Então, vamos parar de orar para voltar para casa e vamos orar para Deus realizar a vontade dEle na nossa vida. Porque para mim era impossível acontecer o que aconteceu conosco nesse ano, na minha visão. Sempre outras prioridades, até que Deus, do nada, assim, abriu nossa visão, tanto a minha quanto a dela. E nós, então, depois de semear, passamos a orar: Senhor, nos dá uma casa num condomínio fechado. O Senhor pode. Nós aprendemos a semear que o Senhor é dono de tudo. Tudo é do Senhor, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Aí começamos a orar. Vamos orar então para uma casa num condomínio fechado. Beleza. Aí eu falava os condomínios lá: é muito longe. Eu falei: então não adianta orar. Não quero morar nesse lugar. Eu comecei logo, irmãos, já que tudo é de Deus, já comecei nos tops, né? Vamos morar no Alphaville. Ué, não é de Deus, irmãos? É ou não é? Sim ou não, irmãos? Ué, você tem que falar sim, porque Deus pode te dar lá. Não deu para mim, mas pode ser para você. Aí eu falei: amor, dá para a gente conseguir lá no Alphaville. A gente vende a nossa casa, vende a nossa sala, vende o nosso apartamento. A gente compra um terreno e constrói lá. Deus me livre. Construir depois com o quê? Eu falei: não sei, Deus vai dar, ué. A gente precisa dar o primeiro passo. A gente vende tudo e compra um lote. Mas vamos morar onde? Não sei, Deus vai abrir a porta. Vamos morar? Não. Eu tenho medo de aparecer um bicho lá no quintal, tem muito mato. Então tá bom. Vamos morar então, já sei, vamos no mais perto então que não vai ter problema. Boulevard Lagoa. Ó. Vamos ser vizinho do Márcio e da Simone. Aí, beleza. Vamos morar então. Aí contaram para ela que apareciam uns bichos no quintal. Acabou o Boulevard Lagoa. Não quer saber, não queria saber mais de Boulevard Lagoa. Aí nós fomos aqui para... Vocês conhecem aqui um condomínio aqui, atrás do Yahoo? Cheguei lá, olhei um lote de esquina. Amor, vamos orar. Nós vendemos nosso carro, damos de entrada, e a gente vai pagando e continua aqui. Depois a gente vende a casa e constrói. Tudo certo, beleza. Aí fomos lá visitar. Eu fui lá primeiro, né? Depois fui lá visitar com ela. Aí olhou aquele monte de mato. Ela: amor, vai aparecer bicho aqui do mesmo jeito. Irmãos, vai ter medo de bicho assim lá longe? Então vamos para a morada de Laranjeiras, que lá tem uns condomínios menores. Já estávamos fechando e tal, ela gostou da casa, a gente ia vender tudo para comprar a casa. Aí alguém, não sei, alguém falou um negócio lá de morada em Laranjeiras e já destruiu tudo também, eu não lembro o que era. Aí eu falei: não lembrava mais do condomínio onde o Marcos mora ali, né? O Marabás, aí era o problema meu. Rua, barulho de carro. Falei: amor, não aguento esse negócio não, eu já estou velho, já, imagina. Uma moto passa ali. Ela queria o Marabás. Aí fomos visitar no interior da serra, na parte de trás do Marabás, e tinha uma casa lá, mas era inviável para a nossa condição. Oramos, Deus foi fazendo os milagres, irmãos. Abrindo as portas, as comprovações de minha renda apareceram de forma miraculosa.
Impossível acontecer. A mesma coisa quando nós compramos o apartamento. Eu fui colocado como procurador-geral da Câmara Municipal da Serra na época e tive um contra-cheque gordo que eu nunca tive na minha vida. Foi só aquele para comprar o apartamento. Acabou. Deus também fez a mesma coisa agora. Quando eu cheguei na minha conta lá na Caixa Econômica Federal, porque a ideia não era financiar nada, era vender tudo que a gente tem e comprar, ficar só com a casa. Mas tudo correu de uma forma assim, Deus abriu a porta de tudo. Começamos a orar, Deus foi resolvendo as coisas, mas o diabo tem os seus meios, né, de nos desanimar. A corretora que fez o trabalho, irmãos, parecia uma inimiga, nunca vi isso. O corretor normalmente quer vender, mas essa era difícil. E nós até pensamos em desistir, mas o Senhor colocou no coração da Hilda, não vamos desistir por causa da corretora, Deus vai dobrar essa mulher. Parecia que ela era dona da casa, dificultava tudo. Mas, para a honra e glória do Senhor, nós conseguimos, foi aprovado um milagre no apagar das luzes, do fechamento das aprovações de imóveis usados pelo governo federal. Vocês sabiam que agora está fechado? Agora o governo, 80% dos imóveis usados que são apresentados para serem aprovados, seus financiamentos são negados. Está no jornal isso, 80%. Eu falei, nossa, então, ia ser fato que não seria mais. Mas no apagar das luzes, a Caixa, o gerente me chamou lá, sentou eu e a Hilda, colocou café com bolo para a gente, e fez um monte de coisa. Não, nós queremos que você financie aqui a casa com a gente. A outra Caixa, onde eu tenho a outra conta do meu escritório, chamou a gente lá. Eu falei, uai, eu nunca vi banco fazer um negócio desse. Já vi banco fazer isso, gente? Não, o Banco Itaú, que nunca financiou nada para mim, me ofereceu a linha de crédito maior do que a Caixa estava oferecendo. Deus mesmo. E aí eu me lembrei do semear. Quando Deus está no negócio, nós somos aprovados pelos de fora. Aí o que aconteceu? Financiamos a nossa casa, irmãos, coisa loucura, loucura, loucura. Imagina isso. Numa condição que eu estou conseguindo pagar, está apertado, mas estou pagando. Morando num condomínio fechado, que a gente está gostando muito, numa casa, realizando o sonho de morar numa casa, sem vender nenhum dos outros imóveis. Estou com a minha casa ali, estou com o meu apartamento, e estou com a minha sala. Eu posso nem querer vender e ir pagando. Mas eu quero quitar a casa. Então, a ideia nossa, nós colocamos o apartamento à venda, pelo menos para diminuir o tempo. E Deus está abrindo as portas e continua abrindo as portas. Uns milagres inacreditáveis. Irmãos, é inacreditável. Porque eu só estudei depois de velho, para alcançar a posição que hoje eu tenho de advogado, estudei depois dos 30. Então digo para você, dá tempo para você fazer um concurso, dá tempo para você passar, dá tempo para você acreditar na sua virada de negócio, e eu só estou tendo sucesso na minha advocacia, depois de 10 anos trabalhando como advogado. Agora que eu estou colhendo alguma coisa, tá? Eu tenho processo que eu dei entrada lá no início que ainda está no Supremo. Imagina isso. Agora que estão saindo os resultados, bem na hora que eu precisava. Porque para comprar a casa, irmãos, levanta a mão aí quem tem 200 mil reais na conta aí. Ô, irmãos, pelo amor de Deus, vocês são muito melhor do que eu. Eu também não tinha não, mas eu precisava de 200 mil. Acredita nisso? Sabe quanto tinha? Vou falar a verdade para os irmãos, eu tinha lá 900 e poucos reais de alguém que tinha me pago lá um resultado. Eu precisava de 200 mil para pagar documentos, para pagar a entrada, para pagar a reforma, para mudar. Morava num apartamento, tudo era modulado. A única coisa que dava para levar, irmãos, eram as camas, a geladeira e o fogão. E o fogão de 4 bocas, pequenininho, porque é do apartamento.
Mas hoje, nós estamos lá, vão todos guarda-roupas, fogão, tudo reformado, ar-condicionado em todos os quartos. Me responde uma coisa, irmãos, como é possível? Não sei. Mas tudo que ia fazendo, Deus ia arrumando. E outra coisa, irmãos, não devemos a ninguém mão de obra. Pintou, lavou telhado, pintou telhado, colocou, instalou os ar-condicionado, tocou piso do chão. É inacreditável, irmãos. Não devemos um centavo a ninguém. Coloquei porta de vidro na minha despensa, coisa bonita, chique, parecendo coisa de gente rica. Aí a Hélida, depois que viu, falou assim: amor, nós estamos com a cara da chiqueza, né? Eu falei: pois é, o nosso Deus é tremendo. Como que é isso? Não foi 200 mil, irmão, já beira os 300. Se você olhar a minha conta, não tem explicação. Eu sei que os nossos irmãos Marcelo e Simone nos testemunharam mais ou menos alguma coisa nesse nível, né? Quando vocês mudaram para lá. Não tem explicação. E aí nós só fomos entendendo que o que nós ministramos e o que nós fizemos foi exatamente o que Deus fez. Nós colocamos a nossa oferta e Deus nos deu, exatamente como nós pregamos, 100 vezes mais. E está na palavra, 30, 60 e 100. 100 vezes mais. Esse foi o nosso cálculo, tá? Nosso patrimônio do ano passado para agora dobrou. E hoje eu posso dizer, eu sou milionário. Acredita nisso, irmão? Eu tenho um patrimônio que passa R$1 milhão. Eu sou milionário. De onde veio? Um dia desse, eu e a ele estávamos fazendo nosso culto de gratidão ao Senhor, e nós falamos, como a palavra de Deus diz: eu abrirei as janelas dos céus, e vou derramar sobre vocês uma bênção tão grande, que dela vos advém a abastança. E aí eu fui procurar no original hebraico. Deus promete nessa passagem para os judeus que eles serão abastados. Sabe o que é o abastado? Eles serão ricos. Quando guardarem, quando andarem, quando estiverem com Ele. E é o que aconteceu com José. José estava escravo, mas ele sabia quem ele era. Ele era abastado, rico. Ele foi parar na prisão, mas ele sabia quem ele era. Ele não entrou em crise de sua formação, de quem ele era. Ele era filho de Israel, ele era filho de Deus. Só importava naquele momento quem ele era, não onde ele estava. E o que aconteceu? Veio a ser primeiro-ministro, governador do Egito. Não mudou nada na vida de José, no sentido de quem ele era. Só onde ele estava que era diferente. Você sabe, irmãos, quem você é como filho de Deus, não importa onde você está, o negócio é estar ali em excelência e nele, com as mãos dele. E o Senhor vai te levar aonde Ele pretende te levar. E uma coisa nós entendemos, se Deus nos colocou naquele lugar onde nós estamos morando, porque Ele tem um propósito na nossa vida, então nós já estamos fazendo acontecer. Coisa rápida. Irmão, já me candidatei a síndico, doideira. Né, mano? Que isso, pastor? Vai candidatar assim? Já. Qual o propósito disso? Ganhar para síndico? Sabia que não ia dar. Tinha alguém lá que já estava há muitos anos, mas trabalhei para isso. Coloquei folder nas casas, fiz vídeos, que a Thalita, com isso a Thalita ainda aprendeu a fazer vídeo. Agora, onde eu passo, todo mundo sabe quem eu sou. É o pastor da Igreja Batista, o advogado que tentou ser síndico aqui no condomínio. Então, vou nos aniversários.
Até o camarada se candidatou, venceu, opa, fui lá, dei um abraço nele, Deus abençoe você, você sendo próspero aqui, vai nos abençoar, porque vai nos ajudar também. Porque na hora que eu estava candidato, irmão, causou, tá? Mandando vídeo, não sei o que lá, que absurdo, blá, 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 blá. Aí quando foi na hora do meu discurso lá, eu falei, pois é, gente, era a forma de eu me fazer conhecido de todos vocês. Como que eu ia ser conhecido se eu não mandasse um videozinho, se eu não mandasse um foto? No final das contas, ainda saí aplaudido. Não foi, Marcos? O Marcos estava lá. Só Deus para fazer um milagre desse. Mas qual é o intento, irmãos? Nós vamos abrir uma célula lá dentro. Isso é fato. Já tenho os meus alvos. Já pisei na casa de alguns. Tem um camarada lá que é chamado de Cri-Cri. É o católico apostólico romano, mas agora, toda hora ele me manda uma mensagem, até já me pediu oração. O que é isso? É Deus. Então, já estou amigo do cara. Irmãos, nós temos que ter essa visão. Deus vai te levar, te entrega a empresa, seus funcionários. Abra um culto lá, irmãos. Já abriu um culto na empresa onde você trabalha? Abra um horário. Faça igual a Ana Raquel fez lá na clínica. Me chama, vou lá ministrar. Irmãos, vou lá ministrar a palavra na sua empresa. E nós vamos. Abre, creia, usa. Não precisa ser todo dia, não. Uma vez na semana, uma vez no mês. Estou à disposição, só marcar comigo, nós vamos lá orar, ministrar, ungir a empresa, orar por você, trabalhar com você, porque Deus está te dando para você fazer a missão. É projeto. Onde você está, Deus tem um propósito na sua vida. Foi com José. E sabe qual é o propósito, irmãos? Para finalizar a palavra dessa manhã? Abençoar. Potifar entregou tudo na mão de José, tanto no campo quanto na casa. Olha o verso 5. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Não foi por causa do egípcio. Não foi porque José estava fazendo as coisas bem feitas. Não foi porque José era abençoado no que ele fazia. Não, é porque Deus o amava. Repita comigo. Deus me ama e abençoará a todos que eu me relaciono. Pensa nisso. Abençoa todos com que você se relaciona. A empresa que você trabalha é abençoada por amor a você. As pessoas que são seus clientes são abençoadas por amor a você. A sua família que nem serve é abençoada por amor a você. Onde e com quem você se relaciona são abençoados por amor a você. E aqui, quero chamar para nós as responsabilidades. Nós temos uma responsabilidade. Uma responsabilidade enorme com as pessoas que estão à nossa volta. Porque se fomos rebeldes com o Senhor, relaxados com Deus, não fomos adequados à dispensação ou qualificados ao seu amor, as pessoas que nós nos relacionamos, as pessoas à nossa volta vão ser prejudicadas por causa da nossa miséria espiritual, nossa irresponsabilidade, negligência e desobediência. Então, não é só você que é prejudicado, mas seus filhos são prejudicados. Seu cônjuge, seus funcionários ou seus colegas que se relacionam com você são prejudicados porque você abriu mão do amor de Deus. Repita comigo nessa manhã, mão no peito assim, bem forte. Senhor, eu não abro mão do teu amor. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.